Hoje eu quero falar de um escândalo que ainda está se desenrolando e que envolve Brasil e Paraguai. É um escândalo tão grave que, se for confirmado o que tem sido dito na imprensa paraguaia, isso pode levar, sim, até ao Bolsonaro, no que talvez seja o primeiro grande escândalo de corrupção desse governo. Então o negócio é realmente sério, parece ser grave. Eu quero passar com vocês aqui o que está acontecendo, o que foi divulgado na imprensa brasileira e paraguaia, e o que pode acontecer. Então, o que foi divulgado na imprensa brasileira, recentemente o Brasil e o Paraguai assinaram uma ata bilateral, um acordo para a venda do excedente de energia da Itaipu. Primeiro vamos explicar como é que funciona o pacto, entre o Brasil e o Paraguai nesse sentido. A Itaipu, a hidrelétrica, foi construída nos anos 70, na época da ditadura militar, tanto no Brasil quanto no Paraguai. Inclusive o Bolsonaro esteve, alguns meses atrás, na Itaipu e homenageou o ditador paraguaio, que era o Alfredo Stroessner, que era um maníaco, era um abusador de crianças serial. Ele tomava banho em sangue de meninas mortas, Então, assim, realmente era um maníaco que foi homenageado pelo Bolsonaro. A minha homenagem ao nosso general Alfredo Stroessner. Então, quando foi construída a Itaipu naquela época, com esses dois países em regimes militares, em regimes ditatoriais, o acordo foi o seguinte: dividiriam a energia gerada em Itaipu entre os dois países de maneira igual, 50% para o Brasil, 50% para o Paraguai, porém o Paraguai não utilizaria toda a energia. Atualmente o Paraguai utiliza cerca de 20% da energia que lhe é destinada, desse percentual que eles recebem. Então o restante dessa energia, esses 80% de excedente, eles vendem de volta para o Brasil, por um preço bem mais baixo, mas eles vendem para o Brasil. Então esse é o acordo inicial da construção da Itaipu, que vigorará até 2023. Então, recentemente, esse ano, ainda no governo Bolsonaro, os presidentes dos países, e a chancelaria dos países, os embaixadores conversaram e chegaram a um acordo. Porém, esse acordo, como foi revelado agora no final do mês de julho, e que se tornou um escândalo tremendo no Paraguai, prejudicaria o país, prejudicaria o Paraguai em centenas de milhares de dólares. Era um acordo que beneficiaria apenas o Brasil, que poderia encarecer a energia no Paraguai. Então a população ficou indignada quando isso veio a público, ficou revoltada e começou uma movimentação tanto nas ruas quanto entre a classe política para o impeachment do presidente, que atualmente é o Mário Abdo Benítez. Então gerou uma revolta tremenda. Isso foi noticiado no final de julho e também no Brasil nos mesmos termos. Então, a princípio, parecia ser apenas um acordo desfavorável ao Paraguai. Porém, investigações da imprensa paraguaia começou a descobrir que o negócio era mais complicado do que isso, que o buraco era mais embaixo, que por trás dessa ata bilateral, por trás desse acordo que prejudicaria o Paraguai, e que alguns estão dizendo que é um crime de lesa pátria, havia interesses de uma empresa brasileira para comprar essa energia excedente do Paraguai com exclusividade e sem licitação. E aí que entra a questão complicada e que vincula o Bolsonaro nessa história. Porque essa empresa, chamada Leros, ela estava sendo representada nesse acordo pelo suplente do Major Olímpio no Senado. O Major Olímpio, ele é o líder do PSL, que é o partido do Bolsonaro. E essa pessoa aí, esse suplente, se chama Alexandre Luiz Giordano, que também pertence ao PSL, o partido do presidente. Quero ler um artigo que saiu aqui no portal Brasil 247, escrito pelo Elvino Bon Gas e Miguel Rosseto. O Miguel Rosseto foi ministro do Trabalho no Brasil. E o título é o seguinte: é preciso investigar esquema de Bolsonaro e PSL em Itaipu. E aqui eles reproduzem um pouco as reportagens que estão sendo publicadas no Paraguai, revelando a natureza desse acordo secreto e clandestino para favorecer uma empresa brasileira que tem vínculos com o PSL. Então vamos ler aqui o artigo, que parte de chats do WhatsApp entre representantes da vice-presidência do Paraguai e o diretor da ANDE, que é a empresa energética no Paraguai. Então o artigo diz o seguinte: quando essa crise estourou e o Bolsonaro percebeu que um aliado dele, que é um aliado político, um conservador também, é um direitista, que é o Abdo no Paraguai, quando ele percebeu que o aliado dele estava em perigo de ser impeachmentado, o Bolsonaro imediatamente recuou nesse acordo e aceitou o cancelamento do acordo, sem nenhum tipo de comoção. Simplesmente foi lá e aceitou o cancelamento dessa ata bilateral. Só que o artigo diz o seguinte: a realidade revelada por segmentos da imprensa paraguaia mostra, contudo, que o motivo da pressa de Bolsonaro pode não ter nada a ver com solidariedade política com o presidente paraguaio, mas sim com o objetivo de abafar o caso e evitar que venham a público detalhes de um escândalo de corrupção que envolve seu governo, seu partido e alguns aliados íntimos. No centro da tramóia está Alexandre Giordano,
suplente do senador Major Olímpio, do PSL, líder do Bolsonaro no Senado e aliado fiel da família em São Paulo, que figura nas negociações representando interesses da empresa Leros. A Leros explora jazidas de diamante e nióbio no Brasil. Por coincidência, durante o encontro do G20 em Osaka, Japão, Bolsonaro surpreendeu o mundo numa live patética fazendo propaganda do potencial comercial do nióbio. A TV Telefuturo, vale assistir essa reportagem da TV Telefuturo se vocês souberem falar espanhol, porque ela mostra muito bem a natureza secreta desse acordo. A TV Telefuturo do Paraguai apresenta um panorama completo do complicado processo. Na reportagem, a emissora mostra mensagens de WhatsApp enviadas por José Rodríguez, que se apresentava como assessor jurídico do vice-presidente paraguaio Hugo Velázquez, ao presidente da ANDE, Pedro Ferreira, com instruções sobre os termos da ata que a estatal deveria incluir. Nas mensagens prévias à assinatura da ata, que ocorreu em 24 de maio, o assessor José Rodríguez fazia menção ao modelo de contrato com uma empresa brasileira, sem, no entanto, nomear qual empresa se tratava. Em 5 de junho, já com a ata assinada, o nome da empresa beneficiada aparece em mensagem que José Rodríguez enviou ao presidente da ANDE para solicitar uma reunião, uma vez que o representante comercial da empresa Leros no Brasil se encontra no país a fim de dar seguimento ao acordo de compra e venda de excedente de energia ao mercado brasileiro. Então aqui fica claro, primeiro você tem uma conversa ali entre o assessor jurídico da vice-presidência do Paraguai com um executivo da ANDE, que é a empresa de energia paraguaia. Então eles falam que tem uma empresa brasileira que tem interesse em comprar o excedente e depois, em uma outra conversa posterior, eles falam o nome da empresa, que é a empresa Leros. Na mensagem, o assessor do vice-presidente paraguaio sublinha que os representantes da Leros vêm em representação da família presidencial do país vizinho. E aqui é o ponto que começa a ficar crítico. Segundo essa conversa de WhatsApp, mostrada na reportagem da TV paraguaia, os representantes da empresa Leros, que queriam comprar esse excedente de energia paraguaia, eles vinham representando a família do Bolsonaro, eles vinham representando o governo brasileiro e o Bolsonaro. Prosseguindo aqui no artigo, em 15 de julho, José Rodríguez informou o presidente da ANDE sobre o envio para Leros da carta de intenções para a empresa operar com exclusividade o mercado anual de mais de 200 milhões de energia excedente do Paraguai. Em resposta a Rodríguez, o presidente da ANDE esclareceu que não poderia haver exclusividade para Leros, pois a venda de energia excedente deveria se dar mediante procedimento licitatório e em busca de melhor preço. Portanto, de acordo com o tratado bilateral entre Brasil e Paraguai, a venda de energia do Paraguai para o Brasil, o excedente, deveria ter um processo de licitação. Então não é uma empresa simplesmente que vai lá e é encaminhada para isso. Isso é feito publicamente. É aberta uma licitação, as empresas oferecem as suas propostas e é escolhida a melhor proposta. Então, prosseguindo aqui no artigo. À continuação, Rodríguez enviou uma mensagem a outro diretor da ANDE recomendando confidencialidade sobre os termos da ata. Devido a que, aqui é uma citação, né? Devido a que, em conversações com o mais alto posto de mando do Brasil, se concluiu que não é o mais favorável a fim de resguardar o manejo prudencial da informação para que a operação em marcha, o contrato exclusivo com a Leros, se efetive com maior êxito. Então aqui, olha, em conversações com o mais alto posto de mando do Brasil. E aqui ele fala do presidente. Então essa conversa está passando via presidente, via Bolsonaro. Prosseguindo, Rodríguez justifica a decisão de manter a clandestinidade do negócio, uma vez que a autorização de ambos mandatários, Ábido, presidente do Paraguai, e Bolsonaro, já se encontra verbalmente acertada. Ou seja, os dois presidentes, Ábido e Bolsonaro, haviam aceitado esses termos clandestinos, esses termos escondidos, para beneficiar a empresa Leros. Em 12 de julho, o intermediário da ANDE havia enviado por correio postal diretamente a Kleber Ferreira, um dos fundadores da Leros, e a Alexandre Giordano, o político do PSL, e não o governo brasileiro, a carta de intenção para explorar este negócio. Em discurso após cancelar o acordo para assustar o processo de seu impeachment, o presidente paraguaio disse que não vou tolerar a corrupção, que não importa o quanto doa por causa da proximidade de meus colegas e amigos de luta, isso não nos dá o direito de ter má conduta na administração de coisas públicas. É por isso que ordenei que aqueles que participaram do processo, talvez sem má vontade, sejam removidos do cargo. Ou seja, para se salvar, o próprio presidente paraguaio, citado por um operador do seu governo como alguém que aceitou verbalmente com o Bolsonaro o esquema a favor da Leros, admitiu o esquema de corrupção. Estamos diante de uma suspeita forte de corrupção que atinge diretamente o gabinete e o partido presidencial, o PSL, e que, além disso, põe em risco uma área sensível e estratégica para o Brasil, que é o suprimento de energia elétrica pela usina binacional de Itaipu. Isso aqui foi muito sério, gente. Houve uma degola generalizada no partido do presidente paraguaio, muita gente caiu, muita gente foi demitida ou pediu exoneração. Foi uma coisa muito séria no Paraguai e realmente chegou muito perto de um impeachment do presidente por causa disso. Porque, como disse ali, seria um crime de lesa pátria, seria um crime contra o país, porque eles estavam beneficiando uma empresa brasileira.
Eles estavam fazendo um acordo que prejudicaria o Paraguai. E nesse caso aqui, o que você observa é um acordo verbal, como está dito aqui nessa conversa de WhatsApp que vazou, um acordo verbal entre o presidente paraguaio, o Ábido, e o Bolsonaro. Ou seja, supondo que essas conversas sejam verdadeiras, supondo que realmente tenha havido esse negócio clandestino para beneficiar uma empresa brasileira, Saleros, representada por um suplente do PSL, do Senado, do partido do Bolsonaro, que segundo as conversas, tem a participação direta do Bolsonaro, da cúpula, do mando mais alto do Brasil, então provavelmente esse dinheiro, esse acordo ali, que seriam de centenas de milhões de dólares, envolveria algum tipo de grana indo para os bolsos tanto do presidente paraguaio, do vice-presidente paraguaio, quanto para os bolsos também da família Bolsonaro. Então a gente está vendo aqui o desenrolar de um escândalo de corrupção, pelo que tudo indica que é autêntico, né? De acordo com as investigações da imprensa paraguaia, que estão muito mais avançadas nesse sentido que no Brasil. No Brasil você só tem visto alguns poucos jornais investindo nessa investigação, boa parte tem feito vista grossa para isso. Você tem visto aqui um esquema de corrupção tremendo e que envolve diretamente o Bolsonaro e a cúpula do governo brasileiro. Então o que está vendo aqui pode ser o primeiro grande escândalo de corrupção do governo Bolsonaro. Não é mais troco, não é mais funcionário fantasma, não é mais rachadinha, através da Itaipu. Através de um acordo que prejudica o Paraguai e possivelmente também prejudica o Brasil, no final das contas. No Paraguai, o Ministério Público já começou uma investigação agora para compreender a extensão desse escândalo, a extensão dessa corrupção que estava se desenrolando, mas no Brasil eu não sei como é que vai acontecer. Por isso que é importante que a gente cobre. A gente tem visto uma movimentação de alguns políticos para forçar uma investigação em relação a isso, porque realmente é grave. Se realmente o Bolsonaro estiver diretamente vinculado a isso, é um escândalo grave de corrupção. É um escândalo grave que envolve o presidente da República, alguém que se elegeu com uma retórica anticorrupção. Me chama de corrupto, porra. Como vocês viram ontem, é muito fácil fazer isso. Porque você vê na trajetória do Bolsonaro e da família dele, pequenos esquemas ali que foram sendo disfarçados porque eram tão pequenininhos que passavam sob o radar. Mas nesse caso aqui estamos falando de centenas de milhões de dólares. É um esquema de 200 milhões de dólares para privilegiar uma empresa representada por um integrante do partido do Bolsonaro. E só lembrando aqui, olha, em conversações com o mais alto posto de mando do Brasil. E aqui também, né, vem representação da família presidencial do país vizinho, no caso o Brasil. E depois aqui no final, a autorização de ambos mandatários, o Ábido e o Bolsonaro, já se encontra verbalmente acertada. Ou seja, era um esquema, se for verídico, se for autêntico, era um esquema que estava sendo orquestrado pelas cúpulas dos dois países, tanto pelo presidente paraguaio, quanto pelo presidente brasileiro, quanto pelo Bolsonaro. Então o negócio parece ser muito grave, realmente, e eu imagino que jornalistas sérios vão continuar investigando isso, tanto no Paraguai e no Brasil também. Você vai ter pessoas que vão ficar em cima disso e vão tentar desenrolar esse novelo aí e tentar encontrar o vínculo do Bolsonaro nisso. Se for verdade, isso é muito grave, isso é muito sério e é um tremendo de um escândalo de corrupção de centenas de milhões de dólares. Eu vou mostrar para vocês aqui várias reportagens, tanto brasileiras quanto paraguaias, para que vocês possam compreender esse caso aqui. É um caso complexo, envolve uma negociação desde os anos 70, né, envolvendo Itaipu, envolvendo negociações entre Paraguai e Brasil, mas o negócio parece ser muito grave realmente. Vale prestar atenção a isso, vale prestar atenção ao que vai acontecer no Paraguai agora, as investigações do Ministério Público paraguaio e saber o que vai acontecer. Eu quero saber se vocês estão acompanhando isso, se vocês estão vendo alguma coisa sobre isso, o que vocês pensam sobre esse assunto, né? Um escândalo dessa dimensão de corrupção envolvendo a cúpula do Paraguai e do Brasil. O que vocês pensam sobre isso aí? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!